pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Juba Talks. Estamos aqui com um convidado sensacional que eu vou trazer aqui para vocês, Breno Ferreira. Seja bem-vindo. E aí, gente, muito obrigado, Juba, pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês. Show de bola, cara, show de bola. E nesse podcast, sabe como é que é, né? Eu até conversei com você aqui nos bastidores, a gente fala sobre três coisas, os três propósitos do podcast, que é corpo, alma e espírito. Então a gente fala sobre a alma, fala coisas sobre, né, o corpo, teve muitos episódios passados sobre saúde, né, de todo quanto é assunto relacionado a isso. E a gente fala também sobre espírito. E só que esse episódio a gente vai juntar os três, vamos dizer assim, né? Que a gente vai falar de uma coisa que é importantíssimo, que também aborda a parte da alma, que é a parte da política, que é extremamente importante. Você é um candidato a vereador aqui de Curitiba, você também é sócio do Pablo Marçal, né? Um dos únicos sócios aqui em Curitiba, não é? Exato. É, show de bola. Você também é amigo do Nicolas Ferreira, ligado ao PL, né? Que é do partido do Bolsonaro, né? Partido mais à direita. E você tem várias propostas bacanas da área da educação, né? Tô dando essa introdução aqui para você dar uma breve explicação sobre quem é você, quem é o Breno. Perfeito. O Breno Ferreira é isso. O Breno, antes de qualquer coisa, eu sempre falo que eu sou filho amado de Deus. É isso que transformou a minha vida e faz parte dos meus dias. E aí o primeiro ponto importantíssimo, né? Sou casado com a Núbia, sou pai da Sara e do Coa, que o Coa agora fez 1 aninho esse ano, a Sara tá com 5 anos. E tem sido uma bênção. Então, assim, esse é o Breno. Antes de qualquer coisa, antes de ser empresário, antes de ser sócio do Pablo Marçal, antes de ser agora político, esse é o Breno. Então, é isso que tem me movido e feito acontecer na minha vida, sabe? Show de bola, cara, show de bola. E é bem legal, assim, a gente vê... Você é um cara jovem, né? Quantos anos que você tem, cara? 22 anos. 22, já tá entrando na política, já... Isso é bacana, cara. Porque, querendo ou não, a política, ela precisa de ter gente nova, né? E eu vejo que antes dessas últimas ondas aí, pouca gente nova tá entrando na política. Só geralmente aquela galera mais velha, Sim. cabeça branca, né? Como é que é pra você entrar na política agora como candidato? Já que eu sou jovem, né, o que me ajuda muito é a energia da nossa cidade. Então isso me auxilia muito de ter disposição, ânimo, que é uma correria, assim, a política, a campanha política. De energia, né, cara? Mas eu vejo que um ponto que eu bati, e tenho batido bastante, sou jovem sim, mas tenho maturidade. Por ser casado, por ser pai, e ter essas responsabilidades, aí não é aquela coisa da juventude com a imaturidade, sem responsabilidade, porque é uma cidade. Então a cidade precisa de nós, as pessoas precisam de nós, e geralmente quem depende mais das políticas públicas são pessoas ainda mais carentes. Então geralmente quem tem um custo de vida às vezes muito maior e tudo mais, às vezes nem percebe o quanto a política faz parte dos seus dias, mas quem tem uma vida financeira, recebo um salário mínimo aqui em casa, essas pessoas veem a diferença, sabe? Eu tava no Sítio Cercado, por exemplo, que é um bairro aqui de Curitiba, que eu tava nas últimas semanas, aliás, amanhã eu tô lá de novo e tudo mais com o pessoal, que tem me ajudado muito de lá. E eu morei a minha vida inteira muito perto dali, no Xaxim, e eu conversei com uma família que falou assim, Breno, a gente vê na prática a diferença. Às vezes o pessoal que, sei lá, que mora no Batel não vê a diferença, mas a gente vê a diferença no mercado do arroz, do feijão, todos esses pontos. Que, claro, são políticas públicas que realmente vêm lá de cima da presidência e tudo mais, mas nós que somos aqui candidatos a vereadores, a gente tem que bater em leis municipais que fazem diferença para essas pessoas também. Então, assim, a gente tem feito e se dedicado por isso. Porque querendo ou não, ser vereador é um zelador, digamos, do bairro, de uma região, né? Isso eu acho. Onde você ouve as pessoas, é o político mais próximo que você tem. Exatamente. Você consegue saber onde é a casa do cara, você sabe que o cara anda na rua, o cara pega às vezes até ônibus. Então, assim, é uma pessoa próxima. E eu acho bem bacana, assim, cara. Muito parabéns pela coragem aí. Valeu. E tamo aí. O seu número vai aparecer aqui, né? Mas é 22522, né? Exatamente. Show de bola. Mas vamos continuar, porque essa é a introdução. Agora a gente vai falar sobre algumas coisas pro pessoal conhecer o seu background, né? Porque eu gostei do que você falou, que uma coisa é jovem, outra coisa é imaturo. Isso. Eu gosto de gente jovem com maturidade, que é a pessoa igual você falou. Você, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu tenho 30 anos. Mas assim, cara, eu tenho 29 no caso, mas assim, eu tenho empresa, entendeu? Eu não sou casado ainda, mas eu tenho empresa e uma maturidade. Eu com essa idade é outra pegada. No seu contexto, é muito outro nível porque você já tem 2 filhos, entendeu? É um contexto de você é pai, é um contexto totalmente diferente, né, cara? Então, assim, pra cuidar realmente, eu acho que pra ser um zelador, né, o servidor público dessa área de vereador, eu acho muito mais confiança mesmo, né? Sobre essa questão daí, do seu background pra você entrar na política, como é que é? Como é que você começou a sua carreira, digamos assim? Porque você tem que ter uma expressão pública, né? Pra daí você entrar como candidato. Como é que era o seu passado, assim, digamos assim? Exato. O primeiro ponto que eu tive em relação com a política foi em 2022,
quando eu fiz uma viagem com o Nicolas Ferreira pro Nordeste. Foi eu, a minha esposa, a gente foi lá para a campanha de segundo turno do Bolsonaro. Então o Nicolas tinha acabado de ser eleito o deputado federal mais votado do Brasil. E aí a gente fez uma viagem juntos para ajudar a campanha do Bolsonaro no segundo turno, né? Bolsonaro e Lula. Lembro. Aí tava aquela disputa e o Nordeste, por muitos e muitos anos, sempre foi onde mais votou no Lula. Sim. E sempre teve aquela força por lá. Então a gente foi num movimento que chamava Juventude pelo Brasil. E nesse movimento a gente se uniu e foi com outros influenciadores também cristãos e tudo mais, que têm os princípios e valores que os nossos. E a gente foi para lá. E aí eu fui até Belo Horizonte, Canúbia, e de Belo Horizonte a gente foi junto com o Nicolas e com o Guilherme Batista, que é um pregador aí, também aqui do Brasil, e a gente foi junto pro Nordeste. E ali foi 2 horas até Salvador, e ali o Nicolas já falava bastante sobre a política, os planos dele, até realmente falou assim, sobre a importância da gente estar na política, e eu sempre, assim, vivi minha vida sem contar com a política, né? Ainda mais ele em 2022, já empreendendo tudo na educação, eu já tinha uma certeza, vou ajudar na educação do nosso Brasil, mas não na política. Então ali que começou a estar na política, fazer parte, ali eu achei até legal, brinquei com a Nubia, pô, imagina um dia entrar na política, ser vereador, mas era brincadeira, assim. Picou ali, era brincadeira. Época, né? Só que daí em 2023, no ano passado, no final do ano, ali em setembro, já pro final do ano, né, eu tava lendo a palavra, e o que acontece? Para dar contexto, né? Eu fui morar em Alphaville em 2022, onde a empresa já começou a ir bem e tudo mais. E lá eu comecei a ter ainda mais conexão com o Pablo, eu já conheço ele desde 2019, e lá eu comecei a ter mais conexões. Desde fazer o primeiro triatlo que eu fiz, o que ele fez também juntos, aí correr, teve treino de natação lá em casa que o pessoal foi, o Nésio, todos eles, o Pablo foi treinar lá. Esse o pessoal, né? E aí a gente foi tudo por lá. E a gente começou a ficar ainda mais próximo em 2022. Aí virei sócio do Pablo no ano passado. Então, tava com tudo isso acontecendo. E aí, na minha vida, eu, por um chamado mesmo da parte de Deus, eu digo, porque chamado, né? Deixando mais simples possível. Porque quando alguém nos chama. Então, eu realmente, como cristão, eu vejo que foi um chamado. Começou a vir no meu coração na fase que eu estava melhor, lá em São Paulo, como empresa. Começou a vir muito forte para eu voltar para Curitiba. Antes de política, antes de qualquer coisa. Você é daqui, você que sua esposa também é daqui, né? Então... Nós somos daqui. Sempre fomos daqui. E aí começou a tocar no meu coração para voltar para cá. Mas na melhor fase lá, não fazia sentido logicamente. E aí, por um chamado da parte de Deus, não na política, mas pra vir para cá, a gente veio. E tem um dos pontos na política, vocês todos sabem, mas você tem que estar residindo naquela cidade pelo menos um ano antes. Então, você não precisa ser da cidade, mas você tem que estar residindo nela um ano antes. E aí, a gente, se não tivesse voltado naquele momento pra cá, não daria nem pra ser candidato esse ano, por exemplo. A gente voltou no tempo certo, sem saber disso. E eu fiquei servindo na nossa igreja aqui em Curitiba, na Comunhão Cristaaba, como um pastor de adolescentes, que eu mexo muito com adolescentes e jovens, né? E esse é meu foco na minha empresa de educação. E nesse tempo ali que eu tava com eles, vivendo com isso, eu tava fazendo meus devocionais pela manhã. E ali, nesse momento, aqui em Curitiba, sem entender porque eu tinha voltado, que aí o Espírito Santo começou a falar comigo em cima da história de Daniel, e ali o Espírito Santo começou a tocar muito no meu coração sobre a política. Então foi setembro do ano passado, já morando aqui de novo. E aí eu fui falar com a Núbia, ela falou, Deus me livre, não entra na política, não, acho que tem filho, tem família, tal, não faz sentido a gente entrar, é perigoso e tal. E aí a gente foi um dia num grupo familiar nosso, que é como se fosse uma célula, e o meu líder falou que tinha tido uma conversa com o filho dele, e ele teve uma visão, assim, ele me via na política. E aí ele soltou isso no começo do grupo, todo mundo ficou em choque, ninguém sabia nada, e a Núbia já entendeu. Aí não comentei nada, na mesma semana a gente foi no domingo pra nossa igreja, e aí uma moça chegou até em mim, lá no bebedouro, antes de começar o culto, colocou a mão no meu ombro, e olhou pra mim e falou assim, Breno, Deus tem te chamado pra política. Deus precisa de jovens como você, com um coração que não se corrompem com as coisas desse mundo, e Ele precisa de você lá. E com isso a Núbia estava do meu lado, ela com todas aquelas incertezas de não. Aí passou uma semana, ela sentiu paz. E por que foi tão importante? Porque eu não sou louco de não ouvir minha esposa, né? Até diante da palavra de Deus, que a Bíblia diz em Provérbios 31, que a mulher sábia edifica e a tola destrói com as suas próprias mãos. E eu sei que ela é sábia. Então, se ela não sentir a paz de eu entrar, eu não ia ser louco de entrar. Porque já é louco entrar na política. Daí, se ela não aprova, é mais louco ainda. E quando ela sentiu paz, as coisas fluíram.
Então, ali que foi realmente o momento que eu decidi entrar na política, sabe? Não foi um desejo humano e nem nada disso. Entendi, que bacana. Aí depois desses dias que eu até decidi aí entender que era isso, firmar que era isso, Uhum. e não espalhar para as pessoas, mas começar a orar por isso. Começar a fazer o preparo também. E aí, quando eu vou para São Paulo, no Método IP, aliás, que daí eu fui lá, em outubro do ano passado, em 2023, aí eu Que- encontro o Pablo. Pra quem não sabe, o método de ver é o projeto do Pablo, né? Exato. Aí é- É o método dele presencial. Aí quando eu tava lá com eles, no horário do almoço, aliás, foi o almoço que virou meme lá da galera, do almoço de R$ 5.000 de estrogonofe. Foi aquele dia lá. Aí eu tava com ele lá, e aí eu falei, Pablo, chamei ele de canto, falei assim, o Espírito Santo tá me falando pra entrar na política. E não foi fácil falar pro Pablo isso, por quê? Eu virei sócio dele em junho do ano passado. Então isso era outubro, fazia menos de um ano. Então assim, virei sócio seu hoje, né? A gente tem planos para a empresa, tem planos para fazer isso. E aí, do nada, eu chego assim, ô Juba, eu não vou mais empreender, eu vou entrar na política. Bugou. Eu entrei e falei assim com ele, Pablo, o Espírito Santo tá me chamando para entrar na política, e ele tá falando isso, isso e isso. Aí o Pablo me fez uma pergunta, ele olhou para mim e falou assim, Breno, é desejo do seu coração entrar ou é de Deus? Eu falei, é de Deus, eu não quero entrar. E aí ele falou, então é de Deus, porque se você quisesse entrar, aí não ia dar certo. Aí que ele me falou em outubro do ano passado, falou assim, e o Espírito Santo também tá me falando para entrar na política ano que vem. E se for da vontade dele, eu vou entrar como prefeito. E cara, ali foi onde a gente conversou pela primeira vez, sabe? E foi ali onde as coisas começaram a fluir. Então, desde lá, o que eu fiz? Pedi só para Deus só isso, que enviasse as pessoas certas, que eu não tenho parente político, não tinha, só conheci o Nicolas, não tinha mais ninguém assim político e Deus tem enviado as pessoas certas, sabe? Desde lá enviou as pessoas. Aí me capacitei, né? Estou me capacitando, comecei a ler vários livros, mas comecei a faculdade de Ciências Políticas no começo do ano. Então eu entrei de cabeça para falar, cara, se é isso o chamado de Deus, eu vou fazer minha parte. Sim. Então foi assim que começou essa área política, com o chamado, depois com as pessoas e depois a capacitação para servir ainda melhor as pessoas. Bacana, cara, que bacana. Essa questão. Por isso que eu falo da energia, né, cara? Porque se fosse um cara cabeça branca, eu não ia estudar, não ia parar pra. Entrar de O cara, cabeça. geralmente é o tio da padaria que vai pra política, né? Aham. Por isso que eu acho legal essa nova onda agora da galera jovem. Tem que ter, cara, porque a energia é energia, cara. Não tem jeito. Eu vendo o Pablo, essa correria toda aí, eu acompanho, né? Essas sabatinas, cara, sem energia, o cara é engolido pelo sistema. Não dá. Né? Tem que ter essa energia e tal. Mas, cara, continuando então nessa questão, queria trazer um pouco a parte que você comentou, você falou da empresa. Qual que era a empresa que você tinha? Chama Transtornar o nome da É a empresa que eu tenho. que você tem, na verdade, É. perdão, É a empresa que eu tenho com o Pablo, que ele é sócio, 50% da empresa, que é a Transtornar, que é um nome bem diferente, mas transtornar não significa só bagunça, baderna, loucura. Transtornar também significa transformar a ordem. Então, nosso intuito é transformar a ordem através da educação no nosso país. Então, eu tenho uma plataforma digital, que ela é uma plataforma que as escolas têm acesso, que ela ensina tanto princípios bíblicos, mas ensina oratória, educação financeira, empreendedorismo, Coisas técnicas marketing também, né? digital, YouTube, TikTok, com vários professores jovens, mas que têm resultados. Entendi. Aí o segundo ponto que a gente tem é o método Transtornar, que daí é um dia, das 9 da manhã às 9 da noite, lá Uma na imersão. plataforma do Pablo, em São Paulo, que é a parte da manhã espiritual, a tarde mental e a noite financeiro, para jovens e adolescentes. Aí depois tem a mentoria, que é totalmente online, que daí a gente já teve alunos do Brasil inteiro, literalmente, de todos os estados, É o streaming. que daí é ao vivo, participam conosco, e é uma mentoria ao vivo onde eles participam, onde eles aprendem tanto comigo e outros professores sobre essas 3 áreas. E aí tem a mentoria individual também, onde acompanha as pessoas, não tem agora acompanhado mais, né? Mas é onde eu fecho, sei lá, 2, 3 alunos por ano, e acompanho, assim, 3 meses cada um, individualmente, cada ponto Um com eles. atendimento, uma Isso. coisa legal. Mas com o Pablo foi essa questão da empresa de educação. Que bacana, cara. Porque daí você teve essa conexão com ele, você fez um evento junto no palco, né? Exato. O que aconteceu? O Pablo eu conheci lá em 2019, Uhum. como eu conheci, né? Eu tinha um amigo aqui de Curitiba que conhecia o Pablo e foi até visitar a plataforma dele lá em São Paulo quando ele tinha acabado de chegar lá. Fazia um mês que ele tinha chegado lá. Eu vi stories, achei muito legal. E aí eu e o Pablo a gente conversou no direct. Rapidamente, assim, a gente conversou ali. E o Pablo já me fez o convite. Pô, você não topa gravar um podcast comigo? E aí eu topei a gravar esse podcast. Eu morava em São Paulo nessa época para as pessoas se contextualizarem, né? Eu fui em São Paulo pela primeira vez em 2019,
já trabalho e terminar meu terceirão. Meu último ano da escola. Eu tava com 17 anos. Depois, em 2020, final de 2019 eu volto pra cá, 2020 eu volto pra lá, aí 2021 e 2022, até ali a metade do ano eu fico aqui. Aí depois eu volto pra lá de novo. Entendi. O pessoal vai entender, né? Já era, né? Porque você Exato. não tá sempre fazendo um curso no Brasil inteiro. Exato. Sim. Aí o que aconteceu? Em 2019 a gente grava esse podcast. Como eu até te disse antes de começar, o Marcos Paulo tinha chegado há uma semana lá. Tem gravação nossa, bem legal disso. O Júnior Neves, que era um dos sócios também, chegou há um mês junto com o Pablo lá. E assim, foi muito legal aquela conversa. Foi muito proveitosa. E é ali que a gente se conectou. Ali pro final do ano, eu volto pra Curitiba. Aí a gente meio que desconecta de se ver pessoalmente, mas pela internet estava ali e tal. E ali em 2022 que a gente desconecta de novo, assim. Não eu desconecto com ele, eu sempre estava com as coisas do Pablo. Aliás, fui aluno do Pablo, participei do cursos dele, do 12K, assisti a 459, sempre estive com o Pablo, aí à distância, participando de tudo que eu podia, mas não era sócio, nem nada, só a gente se conhecia. Aí em 2022, voltando a morar lá por causa da Transtornar, antes dele ser sócio, aí que eu comecei a ficar mais próximo dele por estar no ecossistema, por estar junto, por estar ali. Aí, como eu disse, participei do triatlo com ele, a gente correu junto e tudo isso foi aproximando. Aí, até eu virar sócio do Pablo, desde o momento que ele começou a me avaliar, foi começo de 2023, até junho foi 6 meses. E foi bem legal, assim, a história, até para vocês saberem, né? Qualquer sócio que você chegue na vida, você vai chegar com uma empresa, você vai com os números e você vai apresentar esses números pro investidor. Então, você chega lá, por exemplo, no Shark Tank, você chega, a gente fatura isso, faz um pitch, e você quer ser meu sócio, né? E aí, para um investidor, seria a mesma coisa, pessoalmente. Mas o meu foi muito diferente. Eu sempre tive o desejo de ser sócio do Pablo, não por ele ter dinheiro. Mas eu sempre quis ser sócio do Pablo porque, desde 2019, onde eu conheci ele, eu virei aluno dele e realmente virei admirador dele. Não por, ele fala isso, não, mas por ser realmente... Ele era um homem de Deus, ser casado, ter família e ter os princípios e valores. Porque tem um Pablo onde a galera vê nos cortes e tem o Pablo das 459. Quem nunca assistiu, até recomendo assistir. 4h59 da manhã é as lives onde ele abre o coração e ali você vê o Pablo. Nos debates, por exemplo, você vê o Pablo intencional para aquilo que tem que ser feito no momento, né? Que eu falo uma frase, entrega o que eles querem e dá o que eles precisam. Então, todo mundo precisa, vamos dizer na política, de proposta. Mas, irmão, ninguém ia parar, igual vocês falaram hoje pra mim, sei lá, 10 da manhã pra ver uma sabatina, 600 mil pessoas, se não fosse pelo entrego que eles querem, que é a treta. Querendo não, é isso. A proposta não chama. E aí todo mundo fala, tá, mas a proposta, mas todo mundo no fim sabe que não quer ver a proposta. Ele tem propostas, aliás, batendo, né, pra não ficar sem fio, tem uma entrevista da revista Oeste, não sei se vocês viram, que foi acho que uma das melhores, que ele disse muita proposta boa. Mas, voltando ali. Aí eu tava com o Pablo nesse tempo, e aí o Pablo me avaliou por 6 meses. Então, diferente de, o Pablo viu o coração. Ele falou isso até no Flow esses dias. Pra ser sócio do Pablo, ele vê o coração. Ele não sócio toda hora, não. Ele realmente tem que conhecer o coração real da pessoa. Em 6 meses, sem eu saber, ele tava me testando. Ele tava vendo como eu me portava, sentou com pessoas que me conheciam, perguntou pra eles o que achavam de mim. Saber o seu contexto. E aí foi. E é muito legal porque teste é isso. Se eu te contar que você vai entrar em um teste, daí você vai mudar a tua personalidade. Mas se você não souber que está sendo testado, é importante. Eu já aplico isso na minha vida também, para quem tá perto de mim. Né? É muito fácil, sei lá, você tá comigo porque eu te pago, sei lá, 10 mil por mês. Mas se eu não te pagar, você vai estar junto? Vai colar junto? Vai e aí você vai testando o coração, que é ali que você vê. E aí o Pablo viu nesses meses, e aí um dia eu sentei com ele, lá na plataforma, com a Carol, a esposa dele, e com o Felipe Sintra, que era o CEO da plataforma. E aí, quando eu sentei lá com eles, sem saber o que ia ser aquela conversa, mas antes de sair de casa, no meu coração, eu sabia que aquele era o dia. Ele falou, Breno, eu tô te avaliando já faz 6 meses e o Espírito Santo não para de falar de você. E realmente eu queria te perguntar se você quer ser meu sócio. Então, a sociedade com o Pablo, ela faz parte da minha vida de uma forma que é o que eu vivo na prática, que é essa ligação com o espiritual. Por isso que em tudo eu ligo o espiritual. Porque, cara, não foi qual o seu valuation, quantos que você está faturando, nada disso. Não que isso não importa. Mas naquele momento tinha algo mais importante. Entendi, é o propósito. O propósito. E aí o Pablo falou que realmente perguntou se queria ser sócio dele.
e perguntou se sentia paz nisso. E naquele momento de prontidão, não me emocionei assim de ficar eufórico, que eu sabia a importância daquele momento. Tem que... E aí eu falei, sim, eu quero ser seu sócio. E aí o Pablo já começou a falar os planos, os objetivos. E assim, foi absurdo, foi muito especial. Então aquele dia eu viro sócio. Por isso que eu falo, viver com Deus é uma loucura. Porque assim, eu cheguei no ponto que eu mais queria. Poucos meses passaram, aí você falou da palestra, tudo. O método Transtornar, ele aconteceu bastante no ano passado. E aí o Pablo participou da maioria, né? De ir presencialmente falar, de estar junto. E aí você abrir mão disso para um chamado novo. Imagina. Se esse acabou de começar, eu vejo é porque Deus, ele realmente vê o coração. Então, para a política, hoje é isso, sabe? Ligando tudo isso do Pablo. Na política você precisa, eu vejo hoje os políticos corretos, e eu vejo esse momento que eu vivo com Deus, é que ele testou muito meu coração. Tanto eu sou um homem de uma mulher só. Segundo ponto, a ganância, que muita gente cai nisso, o ego, o poder, né? Na política cai muito no dinheiro, no poder. Então ele tratou muito isso em mim, porque eu poderia focar só de ficar, Pablo, 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 e não vou para esse chamado. Mas eu falei, pai, se você tá me chamando, beleza, tô com o Pablo, e se ele não topar ser ainda meu sócio se eu entrar na política, tudo bem, porque você que me chamou. Mas quando a gente tá com Deus é leve. Então, quando eu cheguei para ele, né? Até ele que tava entrando na política. Foi algo que muito natural e fluiu. Cara, eu até falei com o pessoal, falei assim, cara, hoje você vai ver, por exemplo, as lideranças do Paraná. Eu gosto muito, tipo assim, eu votei no Ratinho. O Ratinho é o último mandato dele. Ele agora vai pro Senado, vai virar deputado, entendeu? Quem que vai substituir o Ratinho, entendeu? Eu não vejo lideranças, vai ter que criar em 2 anos uma liderança de direita pra ir pro governo. Com certeza o Ratinho vai indicar alguém, né? Mas assim, quem que, entendeu? Não tem muita liderança, por mais que Paraná é um local de direita, tem o Paulo Martins, que agora é o do Pimentel, né? Mas assim, tem poucas lideranças que eu vejo que sobe mesmo e falam, não, vou tá ali, né? E eu acho legal essa questão do seu caso, porque é uma construção, cara. Eu vejo você daqui a alguns anos pegando um ritmo de prefeito, quem sabe, imagina, deputado. Amém. Cara, eu vejo, cara, eu vejo uma proposta, uma coisa que pode crescer. Por isso que eu acho que foi de Deus mesmo você entrar e é importante, cara. E energia, né, cara? Por isso que eu acho bacana, né? Exato. E você bateu num ponto muito importante, né? O nosso estado do Paraná, por exemplo. Saiba que tudo na nossa vida tem pessoas orando para aquilo lá, né? E eu tive uma conversa com a Dani Alonso, que é a deputada estadual de São Paulo. Legal. Isso foi em outubro do ano passado. E isso que eu falo de Deus enviar as pessoas certas, né? Que veio na minha cabeça de falar com ela. Eu conhecia ela, porque ela me conheceu por causa do Pablo. E eu tive uma reunião com ela no ano passado para a gente trazer o Transtornar para as escolas de São Paulo. Mas acabou não acontecendo. Com isso, a gente marcou uma conversa em outubro, porque o Espírito Santo tocou no meu coração. E aí eu falei com ela na ligação. E ela falou assim... Eu perguntei para ela, né? Dani, você pode me falar uma coisa que estava no meu coração? Como que foi... Tipo, qual é a pergunta exata? Eu perguntei para ela, qual é o seu testemunho com a política, né? Como que foi? Como que veio esse desejo? Ela falou quando eu tinha 22 anos de idade. Minha idade. E ela falou assim pra mim, Breno, mas quando eu tinha 22 anos de idade e veio esse chamado, eu não aceitei. Eu demorei 10 anos pra entrar na política. E naquele momento eu nem ia falar pra ela que eu queria entrar, porque senão as pessoas daí podem agir na emoção, já animar, não, vamos nessa. Eu só queria entender o porquê ela entrou. E aí naquele momento veio um temor, assim, no meu coração. E eu falei assim, cara, eu não tenho 10 anos pra perder. Não, 10 anos é... Sabe, eu tenho que entrar agora. Porque as mentiras que vinham na minha mente eram, não estava preparado, eu não estou pronto, sabe? Tudo aquilo que vem, né, na cabeça. E naquele momento eu falei pra ela, falei assim, o Espírito Santo tá me falando pra entrar na política. Por que eu falei essa história? Porque ela falou que estava com a Michelle Bolsonaro, que ela participa do PL Mulher, e naquela última semana que tinha passado, elas estavam orando pelo Paraná, para que jovens se levantassem aqui. É importante, cara. Então, quando eu falei isso pra ela, ela se emocionou. E foi muito forte. Porque foi uma resposta de oração da parte delas. E, delas, né? Tipo, a Michelle Bolsonaro junto ali. E é assim, por que eu falei tudo isso? Porque eu não tenho outra explicação se não for chamado de Deus. Eu, Breno, racional, nunca quis e não queria entrar na política. Eu quero entrar. Porque tem planos, por exemplo, no empreendedorismo. Eu amo empreender, eu quero empreender. Quero fazer a empresa, eu quero fazer acontecer. A política é um chamado onde entrou no meu coração. E por ser um chamado de Deus, você sabe que é muito melhor que o meu plano, né? Que os meus planos.
E aí entrou no coração, eu falei, pai, então eu quero fazer a sua vontade. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam. Então agora, pro Paraná, vendo toda a situação na lógica humana, realmente você vê que, cara, quais são os jovens? Eu que tô dentro, eu falo, cara, quem são? Onde estão? É muito difícil achar jovens. E ainda mais com tudo que eu falei, não para me enaltecer, mas com propósito e que sejam maduros para realmente entrar no lugar com firmeza, né? Lá você tem que ser... Porque eu falo assim, se eu não tivesse firmado com a minha esposa, quando você vai para um lugar de evidência, é muito fácil de você cair nisso. Você vê os 6 na Bíblia, vê grandes histórias que caíram nisso, em tentações, com mulheres, né? Então aí você vê políticos grandes, mas que não têm famílias constituídas. Ou muitos políticos que saem com prostitutas e assim vai. Então, um jovem entrar a ser enaltecido, ter dinheiro e poder é muito perigoso. É verdade. Então, essa área tá fechada na minha vida. Não, eu sou forte. Não. É que tá fechada. Venceu, e é isso, tá fechado. Segundo ponto, finanças. Por empreender, por ter objetivos de empreendedorismo, pela minha empresa continuar, vou largar tudo e entrar na política. Não, é isso. Eu não almejo ganhar dinheiro de lá. E se possível, se Deus quiser, um dia que eu nem precise tirar de lá, né? Mas, realmente, eu não vejo isso. Ali, eu vou entrar pelo salário. Não, eu vou entrar pelo propósito. E aí, o terceiro ponto. Cara, não tenho rabo preso com ninguém. Sabe? Não tem ninguém que manda em mim. Não tem ninguém que, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Então, isso de ser livre. Então, aqui, você olha para os jovens de Curitiba, do Paraná, você, cara, tem que se levantar. Não só eu, tem que se levantar outros, porque ninguém faz nada sozinho. Então, assim, a gente precisa de jovens novos, pessoas posicionadas. Até batendo num ponto, aproveitando, sobre a Prefeitura de Curitiba, tem acontecido vários pontos, né? Aproveitar a voz que a gente está aqui. Não para de chegar no meu direct assim, Breno, quem você vai apoiar na Prefeitura de Curitiba? Porque tem acontecido uma disputa forte da direita, sim. em questão que as pessoas admiram Paulo Martins. Eu votei no Paulo Martins. Paulo Martins Senado. Teve mais de 1 milhão de votos, o Paulo Martins, como uma pessoa de direita. Mas as pessoas estão realmente preocupadas em questão do PSD, que é um partido Pimentel, né? Onde o Eduardo Pimentel tá, o Rodrigo Pacheco e tudo mais, as pessoas estão malucas com isso. E estão me perguntando da prefeitura, e aí, Breno? A gente que é de direito vai pra onde? Tem a Grael, porque também tem a Cristina Grêmio. Então, já que eu sou uma pessoa livre, eu vou falar aqui. O nosso partido, que é o PL, fechou com o PSD. Sim. Vamos dizer exemplos claros, né? Vamos então falar, né? Sim. O PL também em São Paulo fechou com o partido do Ricardo Nunes. Mas a direita, a gente sabe que tá com Pablo Marçal. Sim. O que acontece aqui? Eu conversei com o Paulo, eu tomei café com o Paulo no começo desse ano, ele me deu ótimas orientações e eu vejo realmente, cara, ele é um homem fiel ali, é casado, tem uma filha, tudo. Então, assim, não tem nada contra o Paulo. Eu não sei como tá agora o coração dele, com a decisão que ele tomou de entrar de vice, como tá toda essa situação, mas o que eu vejo? Cristina Grêmio, sim, é uma mulher de Deus, que tem caráter, princípios, valores, é mãe, é de direita há muito tempo, igual o Paulo também é, só que o candidato a prefeito é o Eduardo. Então, falando deles dois aqui, Eduardo e Cristina, o Eduardo eu vejo que não tem problema. Aí ele é um cara corrupto, mau, pelo menos pelo que eu vejo e pelas coisas que tem, né? É casado também, tem família, tem filhos. Comparado, a preocupação das pessoas é o partido. Por que eu coloquei o ponto? Quando eu falo rabo preso, é meio engraçado a palavra, né? É importante. Mas é tipo assim, quem que comanda? Então, as pessoas estão se preocupando cara, beleza, o Eduardo talvez não tenha problema do Eduardo, mas quem comanda o Eduardo? E aí as pessoas estão batendo no ponto que a Cristina é livre, né? Ela tem sido tipo um Pablo aqui, não tá usando dinheiro público, não tem tempo de TV, não tem tempo de rádio e tá entrando com tudo. Então, o que eu falo para todas as pessoas? Já que eu sou livre, né? Cara, veja os dois, escolha, sabe? E escolha. Porque assim, em relação ao Paulo, é isso. Mas se você acha que não tem sentido em questão do Eduardo, aí você vê. Aí tem a questão da Cristina. Veja, sabe? As pessoas têm que começar a pensar. Igual as pessoas chegam até mim e falam, Breno, eu quero que você tampe o buraco da minha rua. E as pessoas ainda, até hoje, não tem problema, porque eu lá atrás também não sabia, que o vereador não faz o trabalho do executivo, que é a prefeitura. A gente é legislativo e a gente fiscaliza a prefeitura. Então eu posso fiscalizar e falar para a prefeitura arrumar o buraco, mas não é eu que arrumo. Aliás, se tem um vereador aí que tá prometendo arrumar o buraco, alguma coisa, saiba que não é ele, né? Que ele pode ser enaltecer depois. Então, eu aproveitei já para falar esse ponto da prefeitura. Importante. Porque, assim, cara, vejam, escolhem, pensem, sabe? O problema hoje é você... Não, eu confio no Breno, eu confio no Nicole Serreira, eu confio no Bolsonaro.
E aí a pessoa fala, é isso? E você vai. Cara, pensa, sabe? Pense. Sim, sim. Então é isso que eu já falo sobre isso e da política do Paraná, que é importante. É legal É claro, sabe? porque eu fiz um exercício de comparação. É importante a gente comparar, né? Principalmente, por exemplo, o caso do Nunes, que é outro caso, que é o Nunes, acho que ele tem investigação Não, até já da tem Polícia outra Federal. história. Outra história. O Pimentel, Eduardo cara, não show tem de nada bola. nele, O Pimentel é show de bola, eu não Exato. tenho problema, entendeu? O vice dele, o Paulo Martins, hoje, nossa, tem amigos em comum, cara, que é amigo dele de infância, cara, sensacional. Não vou citar o nome dele aqui, porque vai. Ah, claro. Ele é um radialista famoso aí. E assim, é um cara fera. E ele falou pra mim coisa de bastidor do cara fera, entendeu? Tipo, é isso que é legal. Isso. E eu não tenho problema. Porque não tem Polícia Federal em cima do Pimentel, né? O cara é fera, entendeu? E a Cristina também é fera. Então entra aquela questão. Cara, vai do seu coração. É. Entendeu? Vai do seu Isso. coração. Mas Mesmas com propostas. certeza a chance, tipo assim, do Pimentel levar é maior, né? Porque, querendo ou não, ele Ó, tem mas o que eu falo também, esse é um assunto importante. é complexo, né? Chances, né? Vamos dizer assim, se eu fosse candidato a prefeito, né? Cara, é muito perigoso a gente falar de chances, né? Ah, Cara, é Não, verdade. cara, mas, cara, a Cristina é boa, eu já ouvi muito isso, É. mas não tem chance. Porque às vezes pode. Gente, em 2018, veja as pesquisas eleitorais e vejam lá se o Bolsonaro tinha chance. Ele foi presidente. Então, assim, é muito perigoso. Será que tem chance? É claro, racionalmente, você vendo tudo, ele já é vice há 8 anos e tal, é isso. Não menosprezando o Eduardo de jeito nenhum. Eu tô falando assim, cara, faltam agora, por exemplo, no dia de hoje, Sim. 13 dias, né? Pois O é. dia, né? O dia, 12, semanas, 12 mais um aí. E faltam aí. Difícil. Faltam 13 dias para as eleições. Cara, tem chance de tudo. Não, É claro que quando a gente fala lógica humana, por exemplo, o Eduardo tá, vamos lá, com um caixa de 7 milhões para uma campanha. A Cristina, a última vez que eu tinha visto lá no TSE, tava com 28 mil. Então você vê que é muito... Você não vê Mas, o totem assim, dela, cara, você não vê na rua. Vamos dizer assim, aqui, explodiu minha cabeça esse negócio de chance quando a gente viu o Pablo Marçal. Pablo Marçal, na lógica, não tinha chance nenhuma. É que ele tá estourado muito. Se na mídia até hoje ia falar que ele tava sem chance, entendeu? Essa questão de chance é legal mesmo, porque a Cristina, cara, eu acho legal, eu acho muito bacana em campanhas, pessoas desconhecidas, por exemplo, eu não conhecia ela, meu pai conhecia. Eu acho muito legal ela entrar em corrida da prefeitura, mesmo que não for pra ganhar essa porra, por conta do inconsciente coletivo, cara. O Pablo Marçal fala muito disso. Você tem que entrar no inconsciente coletivo da galera. Quem não conhecia ela agora passa a conhecer. O exemplo é a Tabata Amaral. E eu conheço ela porque, assim, acompanho todas as eleições. Mas quem não conhece Tabata Amaral, agora conhece, entendeu? Ela tá no inconsciente coletivo. Ela é namorada de um cara lá que daqui a alguns anos, ela é namorada do prefeito de Recife. Daqui a alguns anos o cara vai pra Senado, daqui 15 anos ela certeza que ela vai tentar a presidência de novo e a chance de ganhar, obviamente ela não vai ganhar, mas assim, é grande, cara. Ela é uma grande esquerda, ela é uma camada do futuro, entendeu? Por quê? Porque ela tá entrando no conceito coletivo do brasileiro. Então eu sempre falo, cara, vai pra política, nem que seja pra perder, mas vai, porque o inconsciente coletivo é o segredo, principalmente na parte da prefeitura, né? E eu todo apoio a Cristina também, porque eu acho que ela é uma pessoa que conversa bastante com a direita, né? Isso é muito... E é isso. Acho que é muito escolha, importante. né? Eu vi Seja livre. teve uma sabatina dela semana passada, cara, 60 mil views, é uma coisa forte. Pô, pra Paraná, 60 mil views, uma sabatina daqui. chata demais de Jovem Pan, chata não ela, os caras, imagina, Jovem Pan sentando, aquela coisa toda de sabatina é muito complicado, assim, mas 60 mil views é uma audiência muito boa, né? Eu não sei se o Pimentel tem essa audiência. Então, assim, é legal, eu acho muito bacana, né? Mas abrindo parênteses, eu não vejo o pessoal do Legislativo, daqui da parte de tanto vereador quanto, não, vereador nem tanto, mas o prefeito, eles não votam tanto em prefeito com ideológico. Pelo que eu vejo, assim, sabe? Se bem que aqui no Paraná é a maioria direita. Mas eu vejo ideológico mais para vereador, entendeu? Que daí é o amigo da igreja. Deputado, entendeu? O prefeito eu vejo que a galera vota mais pelo... quem tá fazendo? Vamos votar, entendeu? Então é mais isso. Mas eu acho legal, cara. Acho bem deixar aberto pra audiência aí pra escolher. Exato. Agora, pra gente continuar falando relacionado à política, eu só queria abrir um parênteses, que eu acho que a gente não citou no início, mas é relacionado a uma treta que deu no Rio Grande do Sul, cara. Que você também estava envolvido. Vamos falar sobre isso daí, que eu acho que a galera vai querer saber. Aliás, foi esse o convite do Pablo. É? O Pablo, ele tava na La Casa Digital, a gente tava lá, eu tava como líder da La Casa do Juvenis. Isso. Que tinha 3 casas, né? Tinha da Fazenda, tinha do Resort e tinha o Juvenis. Que ficaram no residencial. E aí eu tava lá, e tava todo mundo lá, e do nada tudo aconteceu. Do Rio Grande do Sul, o Pablo chamou os sócios para uma reunião lá na plataforma. E nessa reunião chamou todos os sócios, chegamos lá, nem sabia o que estava acontecendo, e ele falou assim, é isso, começou tal, Rio Grande do Sul tal, e daí do nada, Breno, tem até o corte lá no Instagram,
você vai ser o líder das frente das crianças. Meteu a braba. Até o cara tava assistindo ao vivo, braba. olhei e falei, você é o Breno, eu não sabia que você Meteu tava a lá. braba de falar assim, Breno, você vai ser o líder da frente das crianças. Eu me senti muito honrado. Muito honrado. Que bacana. Porque, cara, eu sou pai e eu sei o poder que é, tipo assim, cuidar das crianças. E quando a gente tá numa catástrofe que tava acontecendo, quando a gente tá falando de adultos, a gente até se vira. Eu sei que tava fora do comum, né? Mas criança, mano. Não, é Não. vulnerável, né, cara? Primeiro que sim. Então, assim, quando ele falou aquilo pegou muito forte no meu coração. Eu voltei pro residencial e falei, cara, como que eu posso ajudar? Aí eu lembro que o time dos bastidores lá da casa, do audiovisual, tudo, se uniram depois que as crianças foram dormir, os jovens, e aí oraram por mim. E aí oraram, tal, e saiu um fogo muito forte aquele dia, daquele lugar. E aí eu já tava ligando para pessoas, entrei de liderança mesmo, empresário, juntando doações, tudo. Só eu ali diretamente consegui mais de 30 mil reais de doação. Mas a gente conseguiu carretas, água, sei lá, imensurável daí financeiramente que eu consegui de coisas, né? Sendo ali líder das crianças. O Pablo destinou para cada sócio uma liderança de cada ocasião. E aí eu falei assim, no segundo dia, fazendo isso, ligação, não parava de vir no meu coração. Eu tenho que ir pra lá. Eu tenho que ir pra lá. Só que assim, a minha esposa estava em Curitiba, os meus filhos estavam em Curitiba, e era a primeira semana do que estava acontecendo. Então assim, literalmente, falando aqui abertamente, você vai sem saber se vai voltar. É louco, né, cara? Uma situação de guerra mesmo. Você não sabe se você vai voltar. E na louca, sem estado, sem nada. E aí o que aconteceu? O Pedro, que trabalha comigo no Transtornar há 3 anos já, ele é o gestor da minha empresa, ele é lá de Minas Gerais. O Pedro estava comigo lá na casa, me ajudando. E tinha a Bárbara, que também estava lá conosco, que virou nossa amiga lá, que estava participando lá na casa, na parte de stories e tudo mais, story maker, que ela foi lá e foi os dois comigo, né? Foi o Pedro, como meu braço direito, a Bárbara para cobrir os stories. Foi a Denise, que eu chamei lá de Londrina, ela veio até São Paulo, que ela é psicóloga há mais de, sei lá, acho que 15 anos. Ela é excelente, trabalha com crianças, então eu chamei ela. E chamei o Adalberto também, que é sócio do Pablo na área de automóveis e tudo mais. E a gente fez um time de 5 pessoas. Se unimos, os recursos vieram, o Adalberto abençoou, pessoas abençoaram e fomos. E foi muito forte que a gente chegou no aeroporto com a bandeira do Rio Grande do Sul. As pessoas, a gente estava com o colete do DNA-SF, que é o Deus Não Abandonou Seus Filhos, o projeto que o Pablo criou. E as pessoas vinham até nós. E a gente chegou no Rio Grande do Sul, quase não pôde pousar o voo. Pois é, né? Porque tava absurdo. E quando pousamos, dormimos em Caxias, depois a gente foi diretamente lá para Porto Alegre. Mas ali a gente passou em algumas cidades antes. E nesse caminho, chegou num ponto onde a gente chegou que não tinha como passar. Tinha caminhões embaixo da água. Tipo assim, tava um caos. E aí foi ali, era assim, cara, ou Deus abre o caminho, ou a gente não tem como ir lá ajudar. Como se fosse abrir o Mar Vermelho. E ali foi assim um testemunho, porque, cara, quando você tá debaixo de uma palavra, as coisas acontecem. Naquele momento, cara, a gente chegou lá, a polícia mandando todo mundo voltar. E imagina que tristeza você parar tudo, largar tudo, deixar tudo pra trás, e pela coragem mesmo, abençoar a pessoa, salvar vidas, e chegar lá na estrada e ter que retornar porque não dá pra passar. Aí a gente chegou ali, quando chegou no policial, ele tava só tipo, vai. Quando chegou nele, ele viu a gente de colete e tal. Vocês são ajuda humanitária, tal. Cara, não tá dando pra passar, o carro de vocês não vai passar, era uma Spin. Não era alto. Nossa, cara. É carro popular, né, cara? Ele falou assim, cara, para ali no policial e pergunta o jeito. E deixou. E todo mundo atrás da gente voltou e a gente passou. Paramos ali no policial. Eles, cara, não sei como vai passar esse carro, vai ser difícil passar, tal. Aí a gente foi nos meninos ali que estavam com roupa de borracha, que estavam ajudando de jet ski e tudo. Falaram, fala pra eles que vocês são do corredor humanitário e tal. E daí a gente foi falar, saiu um carro da polícia. Eles falaram assim, vem. Cara, e aí a gente foi literalmente escoltado. É coisa de filme. Que massa. E aí tinha carretas paradas, assim, dos dois lados da pista, eram 3 pistas, e no meio o policial foi passando e a gente atrás. Cara, chegou no momento que, assim, cara, sabe quando você fala, tipo, é melhor de parar?
que a água foi subindo, foi subindo, foi subindo. E o carro andando. Daí a gente falou, cara, é melhor parar. Tipo, sabe quando você fala assim, "Cara, ou a gente para agora, ou a gente vai ficar aqui. Daí, imagina ficar aqui. Deixar tudo lá. Aí ficar aqui já era. E, cara, a gente permaneceu. E foi louvando, e foi louvando. E uma hora todo mundo em silêncio no carro. Aí, cara, a água subindo. Você olhando pro lado, casas e casas embaixo da água. Passou. Aí, cara, quando a gente passou, a gente falou que tem um propósito muito grande aí. E a gente foi indo. E aí a gente foi parando em várias cidades, ajudando muitas pessoas. E aí o fato que você falou da treta do Rio Grande do Sul. A gente chegou em Cidreira, ajudou muitas pessoas nessa cidade. Foi uma cidade que não foi atingida pelas enchentes, mas todas as pessoas, todas não. Grande parte da galera de Porto Alegre, cidades Foi pra que lá. eram perto de lá, foram pra lá. E foi assim, mais de 15 mil pessoas pra lá. Nossa. Refugiadas. Pessoas que chegaram sem gasolina empurrando o carro. Gente que chegou dentro do carro molhado, sem nada. Caótico. Famílias, né? Famílias, crianças, tudo. E a gente fez uma base lá. E todos os impedimentos possíveis para essa base acontecer, aconteceu. Todos os impedimentos. No momento de caos. E a galera não deixava. O pessoal... Não, era um caos, era um caos. E aí a gente conseguiu um local. E aí a gente estava dando 4 refeições ao dia para as crianças. Tinha apoio psicológico, tinha psicólogos voluntários que vieram, assim, do interior do Paraná, tinha o pessoal de São Paulo que vieram nos ajudar. Uhum. Nossa, era sensacional. Tinha recreação, era muito legal. E aí o triste foi que a gente passou alguns dias ali, era muito desgastante racionalmente, eu era o líder, chegava tudo em mim. Eu tive que ter no primeiro dia conversa com a polícia, corpo de bombeiros, com um padre da cidade, com o prefeito, todo mundo junto para fazer acontecer. E, infelizmente, com tudo acontecendo, ajudando muitas crianças, começou a chegar mentiras. Mentiras. E assim, a gente acha, né? Um vereador não faz diferença. Toda mentira começou lá através de um vereador. Primeiramente, ele começou falando que o cara do vídeo, que era eu, esse menino do vídeo e tal, que a gente fez um vídeo falando que tava lá na cidade, que a gente ia abusar das crianças. Tipo assim, eu sou mentira. Já falou, começou a mentir mesmo. Falar, a gente ia fazer isso e isso com as crianças. Descarado, coisa suja, feia. Aí, segundo ponto, a gente continuou, todo mundo sabia que era mentira, não tinha procedência nenhuma, foram até contra ele, né? E aí, o que aconteceu? Nossa. A gente tava lá e daí veio uma primeira denúncia do Conselho Tutelar, falando do nosso trabalho com as crianças. A gente mandou lá pro pessoal do Pablo e tal, o pessoal que tava ajudando no movimento jurídico, e não tinha procedência, não tinha lógica, tinha várias pessoas, testemunhas, e não tinha lógica. E aí o que aconteceu, o negócio ficou mais pesado quando começou a vir, prestes ali a vir uma denúncia do Ministério Público, que a gente estava fazendo alienação religiosa com as crianças. Olha aí. Porque a gente tinha momento lendo a palavra de Deus. Tipo assim, momento normal de... Lendo a palavra para as crianças. Então, assim, é impressionante. Cara, tem pessoas más, tem pessoas ruins, tem pessoas fazendo bem, do né? mal. Dando 4 refeições. Realmente ele tava, tipo assim, a gente fazendo bem numa situação caótica, tinha pessoas querendo nos prejudicar. E no fim a gente teve que sair. Então foi triste que acabou assim, sabe? Mas a gente sabe que a gente plantou sementes. E a gente sabe que quando a gente planta sementes em terras férteis, que são daquelas crianças que a gente fez lá, mudou a realidade das tem crianças, certeza né? que transformou e a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente fez nossa parte, sabe? Então, Eles vão lembrar, porque foi muito especial. na mente deles vão estar, o cara me ajudou lá aquela vez, e o cara é cristão, o cara tinha um E sabe o que? Eu tinha 2 motivos de sair do Rio Grande do Sul, assim, com a minha cabeça. Eu saí ou com a cabeça que política é uma sujeira, e olha que desgraça que é, ou com a cabeça que eu saí. Que eu saí realmente assim. E é lá que eu tenho que entrar. É lá que eu tenho que entrar. Porque eu que sou uma pessoa boa e que realmente quero fazer diferença, se eu só aceitar que é essa sujeira, não, eu vou entrar e vou fazer diferença. Então, quando eu volto do Rio Grande do Sul e vejo aí, nossa, o caos que tava lá na questão política, eu voltei e falei assim, agora mesmo que eu vou entrar, e vou entrar ainda com mais força na política aqui de Curitiba. Porque eu falei assim, cara, aquela cadeira, alguém vai sentar. E que seja nosso. Então, assim, foi bem, bem forte tudo isso. Não, que bacana, cara, que bacana. Porque, igual eu tava falando com o pessoal, se não entrar gente boa, os maus vão entrar, né? O silêncio, né, dos bons. E essa questão da política é complicado. Mas voltando nessa questão daí, entrando na parte da política como vereador, você daí teve essa experiência pública, porque, querendo ou não, isso foi um trabalho de obra, de coisas públicas. Que era né? pra ser deles, né? Pois você fez o trabalho deles. E você viu o poder que um vereador tem, cara. O vereador, por isso que todo mundo quer trabalhar nessas áreas, porque dá poder pra pessoa, sabe? Igual você falou, tem que tomar cuidado pra não se corromper. Mas eu acho que, graças a Deus, você já teve uma experiência que, cara, já blindou você. Isso é bom.
Dessas propostas que você tá trazendo pra galera, qual que é, tipo assim, eu vi que você tá falando muito sobre educação e tal. Quais são as propostas principais que você tem pra parte como vereador, quando entrar em Curitiba? A minha principal proposta é a educação. Se a gente for ver, assim, não muito longe, mas os principais países que se desenvolveram ao longo desses últimos anos foi através da educação. Mas falando de coisas práticas, antes de falar da proposta em si, a principal pauta que eu tenho colocado até no nosso, Ah, é verdade. aqui, ó, nosso jornalzinho, nosso panfleto, que a gente coloca aqui dentro as propostas e tudo mais, é a pauta de fiscalização efetiva e ter realmente abertura para a população. Além deles terem meu WhatsApp e tudo mais, que eu quero fazer isso, eu vou ter um dia específico da semana para receber as pessoas e realmente fazer marketing em cima disso. Porque as pessoas não sabem, mas você pode chegar na Câmara Municipal e realmente chegar nas pessoas lá, nos vereadores, e ter realmente o atendimento. Mas a gente quer focar muito nisso. Na questão da proposta em si, da educação, o que a gente quer fazer? Primeiramente, educação financeira nas escolas é uma pauta prática, simples e objetivas, que dá para entrar rápido. Aí os pontos maiores, aliás, eu chamei até a Nauana, que é uma grande amiga nossa, a Nauana, que ela é da nossa igreja, ela é casada com o Marcelo, ela também já é mãe, e ela está na educação há mais de 10 anos, ela é muito boa no que faz, e ela sabe muito a importância do desenvolvimento da criança de 0 a 7 anos. Então, eu, como vereador, posso cuidar não das escolas estaduais, das escolas municipais, Sim, que é onde as crianças estudam. Então, ela está fazendo muitos projetos importantes para nós. Realmente, entrando, a gente quer levar esses projetos lá dentro para ajudar as crianças lá, até a realização para as mães nas creches de Curitiba, os horários flexíveis da entrada, da saída das crianças. Então, tudo que for envolver educação, tanto a parte das mães auxiliarem as mães na questão da escola e creche, tanto as crianças que estejam lá na escola, do ensino e também do desenvolvimento dentro de sala de aula, como melhorar a educação, como melhorar aquele formato de sala de aula, porque não pode mudar. Então, a gente quer bater bastante nesses pontos da educação. E um ponto é, a gente sabe que não dá pra fazer nada sozinho. Então, eu estou lidando com a minha campanha de vereador como se eu fosse um presidente. Que tem ali os ministros, né? Da infraestrutura, da educação. E eu estou fazendo realmente o meu time nisso. Não porque é parente, amigo, nada disso. Não vou entregar cargo para ninguém. Eu vou fazer por meritocracia. Então, eu não tenho a super habilidade absurda de educação. Eu sou empresário do ramo da educação, sei de educação, mas eu quero alguém ainda mais absurdo. Então, o que eu fiz? Chamei a Ana para isso. A área administrativa, a gente colocou a Ana para administrar, para liderar, para organizar esses pontos. Preciso de alguém que seja meu braço direito. Coloquei o Lucas, que vai me representar nos momentos que eu não estiver presente ou nos momentos que eu preciso que alguém esteja comigo em reuniões importantes e que paute para mim esses pontos. Então, eu coloquei pessoas que realmente vão fazer a diferença lá dentro. Então, assim, em si das propostas são essas, da educação. Mas sobre um parênteses sobre educação, antes da gente ir para outro ponto, eu tenho muita mãe, cara, isso é uma coisa que eu vejo, que tem muita mãe que trabalha e deixa o filho na creche. Daí, como é que você tem alguma coisa legal para passar para elas, assim, algo que você possa falar para elas, um projeto sobre lei relacionado a deixar o filho integral? Aliás, eu tive um café com meu professor de política na Nine, que foi o curso que eu fiz aqui em 2021, que é um curso das 7 áreas de influência, teve teologia também e tudo mais. Tive um café com ele há 2 meses atrás e ele trouxe uma dor real que existe realmente das mães, delas terem que trabalhar, mas não tem horário flexível nas creches aqui ainda em Curitiba. Da saída. Tem? Não tem. Então, por exemplo, acaba às 5 horas da tarde e o trabalho das mães acabou às 6. O que acontece? As mães não conseguem emprego. Então, todos os mutirões de emprego em Curitiba chegam mães, falam que querem emprego, só que o horário é até às 6. E elas não podem daí trabalhar. E quem tem os filhos e precisa colocar na escola pública, geralmente pessoas que precisam desse dinheiro, e aí não bate os dois. Então acontece uma mãe que precisa trabalhar, precisa da creche, não tem horário flexível. Então, como legislativo, a gente quer abrir uma pauta ali realmente de lei para que a prefeitura seja ali e faça isso, que tenha horário flexível. Aí da questão do tempo integral, tudo é um estudo um pouco maior, mas se já tiver essa questão de flexibilidade de horário das mães poderem, às vezes, tirar até às 7 da noite os filhos, auxiliaria muito, porque as mães conseguem emprego, né, que é o que elas precisam, e os filhos conseguem estudar bem e também ter um tempo ali na saída das escolas. E eu vejo assim, cara, são coisas tão simples, sabe? Não são as coisas gigantes que vão transformar a vida das pessoas, são essas coisas. E você, coligado ao prefeito lá, cara, é fácil você conseguir essa... Querendo ou não, assim, é um projeto você abrir, mas é uma coisa que andando, eu acho que você vai ter muito apoio popular, cara.
quando você estiver lá Então dentro isso na é muito câmera. importante. Show de bola, cara. Aí continuando nessa questão das propostas, né? Você falou da apoio psicológico e aí a outra, segurança pública, né? Que daí também são pautas, que são 3 pautas, mas são as outras aí que você tem. Exatamente. Ó, dentro desse panfleto que a gente tem entregue para as famílias aqui em Curitiba, a gente deixou o resumo das nossas 3 propostas, né? A nossa principal educação, que tem Isso. aqui, tem a família em primeiro lugar, que daí foi esse que você falou do apoio real para todos, que é o apoio psicológico. O que a gente quer fazer? A gente quer implementar esse apoio psicológico, que ainda é muito pequeno na rede estadual, rede pública, rede municipal, que, assim, é difícil achar agenda e achar profissionais para isso. Então, a gente quer trazer um projeto de lei para que venha mais esse benefício. A gente coloca aqui até criar locais de apoio. Então, beleza, Breno, tem profissionais, a gente pode contratar a prefeitura, mas aonde vai ser os locais? Então, fazer parcerias com ambientes como igrejas, que têm espaços durante a semana que podem ser usados, que realmente estão disponíveis para servir a população. A maior parte das igrejas aqui em Curitiba e no Brasil fazem trabalhos sociais. Então, até a minha igreja aqui em Curitiba tem espaço lá da frente social da igreja, onde às vezes não é utilizado durante a semana. Então, pode atender às vezes 3 pessoas. Quantas igrejas tem em Curitiba? Então, fazer esse apoio psicológico para jovens, adolescentes, adultos e assim o que for. E a questão de segurança pública, acho que é a questão onde ninguém pode fechar os olhos, né? Nossa capital é importantíssima para o nosso país, é um destaque em segurança pública, mas se a gente não cuidar, pode acontecer, igual São Paulo, virar um descontrole. E é muito fácil, né? Porque tem vários pontos. Segurança pública, os policiais não estão sendo bem salariados, remunerados, não tem ajuste há anos. Eu estava conversando com um policial esses dias, mais ou menos a conta aqui em Curitiba é uma viatura para cobrir 8 bairros, a conta. Então, como que faz isso, né? Então, eles subiram o turno do policial, recebendo o mesmo valor, trabalhando mais. Então, tem mais risco para o policial, menos qualidade de vida e não consegue cobrir a cidade. Então, a gente quer trabalhar para isso, para se tornar uma referência nacional. E aí tem vários projetos de lei em cima disso. Mas meus olhos vão sempre bater isso. Família, educação e segurança, sabe? Se a gente quiser pegar o mundo inteiro, não dá. Então, esses são os meus principais pontos. Porque acho que as pessoas não sabem, em cima disso, é que quando tem na Câmara as leis, que, por exemplo, não é talvez você que vai fazer a lei, às vezes é outro cara. E aquele outro cara, vários vereadores juntos passam a lei. É isso que as pessoas não entendem. Sozinho. Por As exemplo, pessoas todo entendem. projeto de lei que eu apresentar, a maior parte dos vereadores tem que aprovar. É isso que é não tem legal. como. Então, se é um exemplo, um cara lá colocou uma lei que apoia, tá dentro do que você tá falando, você mais 5 vereadores votando junto, que é legal. E é isso que é bacana. Por isso que é legal colocar caras como você, porque você vai juntar com a galera e vai votar a favor da lei que tá dentro da linha ideológica, da linha que você tá falando nas suas propostas, né? Isso é muito importante. Não é você que vai lá, a partir de agora o horário, mas isso é muito legal, porque você dá o pontapé inicial e o seu voto importa muito, né? E isso é bacana, né? E eu bato na questão assim, você que é eleitor aqui de Curitiba, você precisa ouvir isso. É muito importante mesmo. As propostas dos candidatos são muito importantes. Muitas mesmo. Igual as nossas aqui de família, educação, de segurança. É muito importante. Você pode chegar e cobrar as pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas não veem as propostas. Não vê, mano. O primeiro ponto que você tem que ver realmente é quem é essa pessoa, o caráter dessa pessoa. Por exemplo, se essa pessoa é índole, ela tem caráter, Família, princípio, se é de família. Cara, veja todos esses pontos. Porque proposta bonita tem muitas. Muitas mesmo. Se posso até abrir aqui, ó, descaradamente, você vê assim, até às vezes nos perfis, as propostas são as mesmas. Não, pega um buraco na rua. Copia e cola. Cara, veja antes das propostas, veja o caráter. Porque a gente sabe que tem muita proposta bonita que ninguém nunca fez. E a pessoa entra. Então não se engane. Então as propostas são sim importantes, mas veja o caráter das pessoas, porque é isso que define lá na frente. Cara, e aí pra gente ir na reta final, só uma coisa que você comentou comigo do bastidor, que você falou que campanha é trampo, né, cara? E quando você mexe com pessoas, tem gente que gosta de ferrar o outro, né? Tem alguma coisa, aconteceu com uma treta nesse período de campanha aí, que você pode contar pra gente, alguma coisa? Aconteceu. A maior treta que aconteceu até o momento há umas 3 semanas atrás, apareceu uma pessoa aqui em Curitiba, postou um vídeo e falou que ele é o candidato do Pablo Marçal. Eu vi o vídeo, não me preocupei com isso e beleza. O que foi preocupante foi começar a usar o ênfase de eu sou o 01 do Pablo Marçal, sou candidato do Pablo Marçal, sendo que nós sabemos que eu sou o único sócio do Pablo aqui em Curitiba. Nunca pedi que o Pablo apoie minha campanha, o Pablo voluntariamente, no vídeo que a gente fez lá na pré-campanha ainda disse, Curitiba, esse é o Breno, eu conheço, eu confio e tudo mais.
Então, já que ele conseguiu esse vídeo com o Pablo, ele poderia falar, cara, conseguiu um apoio do Pablo, mas ele quis enfatizar que ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara. Nada a ver. E a gente percebeu, eu falei assim, cara, não vou perder tempo com isso. Mas o que a gente viu é que teve uma pessoa que até almoçou comigo, esteve comigo, participou da campanha, adesivou o carro dela e tá junto com essa pessoa. E assim, a pessoa poderia sair tranquila. A pessoa saiu sem motivo algum, saiu por um motivo que não faz sentido, bloqueou eu, minha esposa. Cara, Então, assim, foi uma treta já política, onde, sei lá, se né? deve ter passado estratégias nossas ou não, se quis enfatizar ou não, mas sendo aberto e deixando claro aqui o que eu fiz, né, já que a gente bateu nesse ponto. Sábado, eu chamei um amigo meu, o Lucas, que trabalha comigo na campanha, Aham. e aí falei, Lucas, vou te buscar na tua casa em 2 minutos. Busquei ele e falei, a gente vai pro monte. Ó. Fui no monte, perto do zoológico aqui em Curitiba. Quando eu cheguei lá, eu comecei a orar. E as minhas primeiras orações foi, Pai, abençoe a vida deles. Falei o nome deles lá em oração e abençoei. Então, terei 3 pontos que eu falo em cima dessa treta, que eu aprendi muito com o meu pastor. Fale muito de Deus, fale pouco de você e fale nada dos outros. Concordo. Então, assim, cara, eu abençoo vocês, sabe? De verdade, não tem, assim, cara, nada. Mas essa é a treta, assim, que aconteceu e eu sei que não vai nos prejudicar em nada mesmo. Mas é isso que a gente tá fluindo, sabe? Tem essas coisas políticas, tem Acontece, esses né, cara? desencontros, mas quando a gente tá na verdade, a gente não tem que se preocupar. Tranquilo. E aí, pra fechar, eu lembro que você comentou, na verdade eu vi um vídeo seu muito top que bombou e deu bastante like e tal, que você falou que o pessoal tava atacando as suas wind banner, né, aqueles wind banners da rua e tal. O pessoal chegou a destruir? Como é que é esse negócio aí na campanha? Então, eu cheguei na frente do nosso escritório há uns, sei lá, 15 dias atrás e tinha um queimado, 2. Queimado, cara. Meteram fogo. Um queimou inteiro e o outro ficou meu nome. Aí quando eu olhei, a Bíblia diz, né? Em tudo dai graças. Aí quando eu olhei a bandeira queimada, eu falei assim, graças a Deus. Meu amigo até, pô, como assim, Breno? O cara queimou, tá? Falei, calma, vamos gravar um vídeo. Aí eu falei, né? No vídeo, né? Ó, eu tenho um recado pra você que fez isso. Que Deus continue te abençoando. Por quê? Cara, aquilo lá, o vídeo já tá com quase 200 mil visualizações. Através daquele vídeo, pessoas nos abençoaram, mais pessoas chegaram. Então, assim, eu falo, né? Podem até tentar nos prejudicar, nos atacar. Roubaram outros banners nossos, tipo, bandeiras nossas. Entendi. Quebraram outras. Mas, assim, cara, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, tentaram, estão fazendo tudo contra, mas a gente só segue avançando. Então, tá tudo fluindo. Bacana, bacana. Cara, show de bola. Tá aparecendo o seu Instagram aqui na tela, mas fala pra galera aí onde que a gente pode te encontrar, como é que funciona. Já é uma chamada final aí? Não, vamos tá. dizer que vai ter depois uma outra tá. pergunta, mas antes só fala o seu Instagram pro pessoal. Meu Instagram é Breno Ferreira. Eu convido vocês realmente a verem lá o que a gente tem postado, como que é a minha família, a minha integridade. Veja os posts antigos também, né, pra ver de onde a gente veio. E isso é bem legal. Show de bola. Agora, no final, vamos fazer a saideira, vamos dizer assim, né? Se você quiser também trazer algum assunto, pode trazer, porque esse aqui não é só a reta final, não quer dizer que acabou. Sim, sim. Tem umas coisas que é legal a gente conversar. Pode mandar aí. Uma pergunta que eu quero, tipo assim, que você tenha para o jovem digamos que o cara, ele tem 16 anos, ele tá em dúvida em qual vereador votar. Você tem alguma mensagem pra esse cara? Tenho. Eu encontrei esses dias alguns jovens ali na minha igreja. E aí eles me pararam, colocaram a mão aqui em mim, né? O braço, tipo, falaram assim, Breno, é a primeira vez que eu vou votar em você. E aí o que eu falei pra ele? Eu falei assim, irmão, muito obrigado. Porque cada voto agora faz diferença. Então o que eu digo pra você que é jovem aqui em Curitiba? Vote alguém que represente você. Sabe, a gente é jovem, a gente tem a mesma linguagem, a gente se entende. E além disso, saiba que eu vou estar lá pra honrar você e pra fazer a diferença. Então, assim, eu falo isso, cara, honre o teu primeiro voto, sabe? Honre esse primeiro voto. Vote consciente, vote com certeza. Né? Não porque a música é engraçada, a música é legal, nada disso. Vote porque você acredita que aquela pessoa vai ser você lá dentro. Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Então, para quem é jovem, eu passo esse recado, cara. Entre com a certeza que aquele voto não é só mais um voto. Faz diferença. Que tem aquela mentira que, o voto não faz. Né? E eu deixo até um recado para todos. Você que tá ouvindo isso é importante. O voto não faz diferença. Faz diferença. Eu faço questão, quando alguém manda direct pra mim, eu mando áudio e falo assim, cada voto faz diferença. E faz diferença. Tem pessoas que meu pai esses dias até me falou que ele conhece que perdeu, assim, por 6 votos, 12 votos. Cara, um professor faz diferença, sim.
Então, assim, eu peço para você, compartilhe para os seus amigos, fale para os seus amigos. Não tem um candidato, sim, jovem, cristão, posicionado, casado, que está ali para fazer diferença. Porque eu vejo assim, cada um tem um chamado. Tem os empreendedores, tem quem vai trabalhar em uma empresa, tem várias coisas. Mas é um corpo. Mas assim, eu tô lá para representar você. Então a pessoa tem que ter essa consciência, que não é aquele político longe, aquele político que tá perto. Então eu faço esse pedido pro pessoal, sabe? Que eles tenham a certeza, que os jovens tenham consciência que faz diferença o voto nesse momento. Bacana. E aí uma mensagem para você também dar para aquela mãe que quer deixar o filho na creche, que tá trabalhando, que é correria, né? A maior parte da população tem esse estilo de vida, né? Tem uma mensagem para esse pessoal? Forte, hein? Você que é mãe aqui de Curitiba, eu quero realmente dar esse recado para vocês. Eu, como sou casado com a Núbia, e eu vejo a mãe maravilhosa que ela é, e a mulher de Deus que ela é, eu sei como é ser mãe. A correria que é ser mãe. E como que é forte ser mãe, a honra que é. E eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ser realmente um pai presente, estar com ela, e vendo também a minha mãe, tudo que ela fez por mim. Eu falo assim, saibam do fundo do meu coração, que eu, como homem, vou estar à disposição a ouvir vocês, mas que eu vou ter boas conselheiras ao meu lado. A minha mãe, assim, sempre foi trabalhadora, sempre teve que ralar muito. Eu tinha que ficar na escola até mais tarde. Eu sou um exemplo disso, porque minha mãe tinha que trabalhar, ela e meu pai ali, para realmente conseguirem nos dar uma condição de vida ali melhor, para a gente conseguir viver. E eu falo assim para essas mães, tenham a certeza que eu vou estar aqui para fazer diferença por vocês, para ouvir vocês, para receber vocês lá no meu gabinete, se Deus permitir, no próximo ano, para ouvir as suas necessidades, seja desde os seus filhos, tanto você como mulher, do que você for precisar, é isso que eu deixo aqui à disposição e vai ser uma honra, sabe? Bacana. Porque mãe é um chamado muito especial. Bacana. E só quem é mãe, assim, sabe o poder e a importância que a mãe é na vida de cada um. Então, assim, cara, isso que é política pública, né? Até mexe lá no coração. É trabalhar por cada um, assim. Bacana. Isso aí, voltando nessa parte de política pública de cada um, você comentou comigo também que, assim, eu gosto muito dessa nova onda da política da direita, do libertário conservador, vamos dizer assim, que é a onda que o Palmação faz, que ele une a esquerda e a direita, porque essa coisa da briga, né, cara, é tão feio a galera brigar. E aí, você tem alguma história legal aí sobre a esquerda e a direita, pra galera, pra contar aqui pro pessoal do podcast? Então, eu tenho um papo engraçado, primeiramente. Na TV, cortaram, é a primeira vez que eu falo isso, cortaram uma fala minha. Eita. Eu falo assim, ou você é cristão ou você é de esquerda, os dois impossível. Por que eu falei isso? Porque, cara, se você tem princípios e valores cristãos, a esquerda tem defendido coisas que a gente abomina, né? Mas tem umas histórias engraçadas, assim. Eu ouvi, por exemplo, de um professor meu, ele chegou até mim e falou assim, Breno, eu vou votar em você. A gente não é do mesmo lado, né, ideológico, político, mas eu sei quem você é, eu sei o pai que você é, eu sei a pessoa que você é, e por isso eu vou votar em você, porque eu confio em você. Então é legal furar a bolha também, sabe? Isso, ver pessoas que chegam em você, é igual um jovem lá que estudou comigo lá na minha igreja, falou assim, Breno, eu odeio o Bolsonaro, mas eu te conheço, eu gosto de você e eu vou votar em você. Então é bom ver isso da consciência, cara. O cara tá pensando, sabe? Tipo assim, cara, eu não concordo com fulano, mas, cara, eu gosto de você e acredito em você. Então é muito legal escutar isso, que furou a bolha e que eu tenho um voto de confiança de pessoas que nunca votariam em mim pelo lado político, mas que realmente gostaram e gostam de mim. Bacana. Eu vi uns caras falando, né, que ele... Lá em São Paulo, né, do Pablo, o cara falou que ele era PT, mas ele ia votar no Marçal por conta eu achei muito legal isso aí. Eu falo, cara, isso é uma novidade, né? E a galera da esquerda já tá olhando e falou, opa, o que tá acontecendo? Porque eu tô falando bem sério, cara, o jovem novo agora, ele tem a tendência, ele viu que a geração passada, que é mais esquerda, ele já, opa, não sei o que, tal. Já viu os resultados, né? E a galera de 16 anos tá indo pra essa galera, cara. Você viu o Pablo na rua, ele foi na Bienal, piazada, irmão, tipo, 16, 14 anos, chorando. Como se ele fosse entendeu? O Felipe Neto da direita, né? Tipo isso, assim. Sim. Tipo, como se fosse o Rezende Evil, entendeu? Esses caras assim. Então, isso eu acho muito legal, esse movimento da galera que pensa, né? Só pra você ter opções, né? E aí, essa questão da proposta. Eu sei que é muito complexo, muita gente fala um monte de coisa. Vereador não tapa buraco de rua, igual você falou. Mas é legal você saber o que você tem pra trazer pra galera, pra finaleira, assim. Quais que são as suas propostas pra Curitiba como vereador? Minha principal proposta é a educação. Eu vou trabalhar tudo em cima disso. Aliás, a Nauana do meu time vai me auxiliar muito em realmente trazer propostas concretas e que são efetivas na prática.
que não adianta só propostas bonitas. Segundo ponto, a família. Quero bater muito no ponto psicológico, auxílio familiar. A gente conseguir trazer isso como projeto de lei e auxiliar as famílias aqui em Curitiba. Tanto os pais, como também os pais que chegam até mim, eu que trabalho com adolescentes, e perguntam da parte psicológica e como que a parte municipal pode ajudar elas. E terceiro ponto, a segurança pública. Quero trabalhar ao máximo para tanto auxiliar a questão dos policiais e aumentar a questão de eles serem mais remunerados e terem um trabalho bem mais qualificado e também ajudar a população de Curitiba a ter uma segurança ainda melhor. Quais são as suas considerações finais para quem está escutando esse podcast? Fala suas últimas palavras aí pro pessoal. Eu vou mandar um recado, então, para 3 pessoas muito importantes na minha vida. Primeiramente, a minha mãe, a Adenilza, a Núbia, minha esposa, e a Sara, minha filha. Eu vou deixar esse recado aqui, porque eu sei que são mulheres de Deus que me guiam todos os dias. Primeiramente, a minha mãe. Obrigado, mãe, por ser essa mulher de Deus, uma mulher tão especial, e por me ensinar tanto o princípio da honra, da sabedoria e da resiliência, que eu nunca vi minha mãe reclamar, mesmo no meio de tanta correria. E minha mãe trabalha desde muito cedo, desde ali dos 7 anos de idade, ajudando já minha avó, porque ela não teve o pai presente, a minha mãe. Então minha mãe me ensinou muito isso, nunca ser vitimista e sempre correr atrás. A Núbia, minha esposa também, que um dos principais pontos quando eu fui namorar com a Núbia me chamava muita atenção, que a Núbia estudava pedagogia, era professora auxiliar na escola, a Núbia dava aula particular. A Núbia, assim, era correria e também me mostrou muito isso da minha mãe, sabe? Nunca deu desculpa. E sempre foi uma mulher de Deus. Então, lá também a minha esposa que está segurando minha mão firme nesse momento. Obrigado, meu amor, por ser essa mulher de Deus e estar me auxiliando muito nesse momento tão importante da política. E terceiro, a minha filha, a Sara. Sara, para quem não sabe, significa a rainha de Deus, sabe? A rainha de Deus, não, a mulher de Deus, tem vários significados, né? E a Sara é uma mulher de Deus. Ela tem 5 anos de idade. E ontem, quando a gente estava junto ali no aniversário do Cor, eu olhei pra Sara e falei assim: filha, tudo que você faz prospera. Tudo que você faz avança. E a Sara me dá a oportunidade todos os dias de ser pai de uma menina. E só quem é pai de menina sabe o quanto isso é honroso. De olhar pra ela e já ver a mulher sábia que ela é. Já ver a futura esposa maravilhosa que ela vai ser. Então esse é o último recado que eu deixo pra vocês. Um beijo do fundo do meu coração, eu amo vocês e eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença pela nossa cidade. Bacana. Cara, parabenizar aí você aí pelo empenho, por estar indo para a vida pública, que você já era um empreendedor de sucesso, pô, transformar um negócio que eu sempre via na linha do tempo do Instagram. E algo que é bacana, e eu tenho certeza que você ia ganhar muito mais esse ano se tivesse batido. Nossa, com certeza. Nossa, ia ganhar uma grana, porque... E, ó, de verdade, pra finalizar, né, esse era o ano. Cara, ia dar todos os planos que a gente tinha, tudo que a gente tinha validado ano passado, esse ano era o ano do... Nossa, então esse ano desde o início, focado na política, tudo. Eu falo assim, não é 45 dias. Não. Eu tô na política lá desde setembro do ano passado, focado. Imagina. Então, assim, sabe, eu tirei um ano da minha vida pra focar nisso. Então, é forte. Não, assim. Realmente saber que poderia ser um ano muito absurdo na empresa. Podia ser outra coisa, né, cara? Pois é, não, como é que é? A gente faz planos, mas no final é de Deus, né? Exato. E eu lembro uma coisa também que eu não sei se você sabe, não sei se você lembra. Que a gente conversou já faz eu gravei contigo faz um ano, né? Que a gente faz 2 anos já, né? Faz quase 2 anos. Um ano e pouco. Mas eu conheço, na verdade não, eu não. Minha irmã conhece a sua esposa há muitos anos, há 5 anos. Então, você falou da sua esposa e tal, ela fala bem da sua esposa. Cara, nem sabia que ela tava casada com você quando ela falou da sua esposa. Eu acho que ela tava casada, Rebeca? Ela solteira, né? Tava namorando você, cara, e ela falava bem, entendeu? Porque ela sempre conta, ela trabalhou com sua esposa é verdade. Uma escola, minha mãe é pedagoga também. Ela onde era. Cara, trabalhou, então ela falou bem, então são pessoas do bem, sabe? A gente conhece, né, de tempo, então isso é legal, cara, show de bola, eu fico feliz aí e vamos meter marcha aí, se Deus quiser vai ganhar e vai, principalmente vai tocar o terror da terra, como o Paulo fala, né? É isso. Pessoal, obrigado aí pela audiência, tamo aí. Siga a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui o Instagram de todo mundo, o meu Instagram dele. Obrigado pessoal que tá na produção aqui. E tamo junto, obrigado. E pessoal, 22, 522, tem meu voto, hein? Vamos lá. Até mais, pessoal.